Nós que aqui estamos, vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 12. Mateus, capítulo de número 12. Nós vamos proceder à leitura do versículo 1 ao versículo de número 14. Eu vou ler, os irmãos acompanhem a leitura bíblica que há de ser feita. Diz assim um texto bíblico. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e no sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha. Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele, sobre como lhe tirariam a vida. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, que a tua graça, que o teu amor se estendam sobre as nossas vidas nesse tempo, para que possamos aprender da parte do Senhor os ensinamentos que vêm do Senhor, para que o nosso coração possa se aquietar na presença do Senhor e para que nós venhamos aprender mais e mais de Ti. Essa é a minha oração e eu a faço em nome de Jesus. Amém. Você já deve ter ouvido a expressão o espírito da lei. Essa expressão ela vem trazer o entendimento de que toda lei ela tem um sentimento envolvido nela, um contexto social, uma indicação histórica e tudo mais. Essa expressão, às vezes, é usada para contrastar com a própria lei, porque a lei ela é usada sem entender o sentido da mesma, sem entender o âmago da mesma. Quando nós lemos uma lei, nós não conseguimos captar o que o legislador tinha como intenção. Nós não conseguimos captar e ir no coração do legislador, porque o que está escrito não remete a sentimentos, a contextos e tudo mais. Alguém já disse que a lei ela é nua e crua e dura. Eu vou exemplificar um pouco para que nós possamos entender o que significa essa questão do espírito da lei e da lei propriamente dita. Vamos supor, apenas uma suposição, que um país dê muitos benefícios para os pobres. E assim, as pessoas acabam se valendo desses benefícios de forma equivocada. Muitos se declaram pobres e acabam recebendo benefícios que não deveriam ser dispostos àquela pessoa. E então, vamos supor que há uma legislação de que precisam de 10 passos, de 10 medidas, para que seja ali comprovado, que sejam medidas comprobatórias de que aquela pessoa realmente é uma pessoa pobre, uma pessoa sem condições.
E assim, aquelas 10 medidas que são medidas duras, cruéis, têm a intenção de esvaziar aqueles que querem se valer de um benefício para a causa própria. E vamos supor que essa seja uma lei, e a lei ela está dentro de um contexto, ela foi legislada dentro de uma condição social e ela tem uma intenção, mas chega alguém que é de forma comprovada pobre, e então a lei aplicada a essa pessoa no rigor da mesma não cumpre o objetivo pelo qual a mesma foi estabelecida. Então a lei, quando aplicada a alguns contextos, ela acaba perdendo o seu sentido no aspecto de que não está no espírito da lei, não era do espírito da lei causar mais peso, mais destruição ou coisa dessa natureza. Quando nós olhamos para especificamente a guarda do sábado, nós encontramos a lei que os judeus acabaram que por se valerem da mesma, criaram várias regras e inclusive colocaram mais peso sobre a lei e mais destruição sobre a vida das pessoas, quando na verdade o espírito da lei era outro. O espírito e a intenção da lei não era destruir, mas era guardar, proteger e dar algo positivo. Os fariseus, eles eram experts em se firmar na lei, esquecendo o sentido da existência da mesma. E esta é a questão precisamente do nosso texto de hoje. Vamos dar uma olhadinha já para o versículo 1, que diz assim: por aquele tempo. Essa expressão, ela é notável no aspecto da conexão do capítulo 12 com o capítulo 11. Então esse é a primeira realidade que nós já podemos observar a partir do texto. Uma conexão entre o que nós estudamos no domingo passado, o que está escrito no contexto anterior, com o próprio texto. Então esse é o primeiro sentido quanto à conexão do capítulo 12 com o capítulo 11. Outras duas conexões eu gostaria de trazer, além da questão linguística da expressão por aquele tempo, que é um tempo indeterminado, não se sabe que tempo é esse, mas mostra a conexão daquele tempo em que Jesus falou uma realidade, que é do capítulo 11, e os fatos do capítulo 12. Então nós encontramos uma outra conexão com o final do capítulo 11 com o capítulo 12, porque o Senhor Jesus diz que o jugo dele é leve e o fardo dele é suave. E o fardo dos fariseus, o jugo do fariseu, era muito pesado quanto ao rigor da lei. E assim nós encontramos um contraste entre o jugo de Jesus e o jugo dos fariseus. E a própria palavra sábado quer dizer descanso. E então o Senhor Jesus, no final do capítulo 11, fala que aqueles que fossem a ele encontrariam descanso para a alma dele. Portanto, nós vamos meditar hoje à noite sobre o seguinte tema: a grandeza do Senhor do sábado. Jesus é o Senhor do sábado e ele é maior do que o sábado. Então nós vamos olhar nesse texto e ver a grandeza de Jesus na realidade de que o sábado aponta para ele e no entendimento do que significa o sábado para nós hoje, nessa relação que temos com Cristo, dentro dessa perspectiva, inclusive, da nova aliança. E o versículo 1 continua dizendo que, por aquele tempo, então, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas, e estando os discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Como nós lemos no capítulo 23 do livro de Levítico, que fala sobre a colheita, a parte da colheita que acabou, que caiu na terra antes de ser, o fruto antes de ser colhido, e que deveria se deixar ali. O nosso Deus, ele é tão preocupado com aqueles que não têm, com aqueles que têm fome, que a própria lei permitia o que os discípulos fizeram aqui. E eles não estavam fazendo algo errôneo. O que acontece é que eles estão passando, estão trilhando uma jornada, estão passando por uma rua, e de repente eles estão com fome e eles encontram uma seara com espigas. E eles vão lá e tomam e comem.
mas eles fazem isso no dia de sábado. Os fariseus recriminam os apóstolos, os discípulos de Jesus, pelo fato deles terem pegado e comido, mas não necessariamente o fato deles terem pegado e comido, mas o fato deles terem feito isso no dia de sábado. Quando nós olhamos para Deuteronômio, capítulo 23, versículo 24 e 25, a lei já dizia o seguinte: quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uva segundo o teu desejo até te fartares, porém não as levarás no cesto. Quando entrares na seara do teu próximo, com as mãos arrancarás as espigas, porém na seara não meterás a foice. Essas palavras significam que o Senhor se preocupa com aqueles que estão com fome, aqueles que são famintos e que na trajetória não têm o que comer. E então eles têm a oportunidade de adentrar em uma seara, em uma vinha e se alimentar, mesmo não sendo dono daquela propriedade. Mas ele não poderia levar com ele, porque além do legislador pensar naquele que está com fome, o legislador também pensa no dono da vinha, no dono da seara. Então ele não poderia nem muito menos lançar mão à foice para poder colher, para poder se valer de algo que não era dele. Então o que ele poderia fazer era lançar a mão e tirar a espiga com a mão. E aqui a lei do Senhor então já permitia o que os apóstolos, o que os discípulos estavam fazendo, diferentemente dos sem terra que querem se valer de algo que não pertence a eles. Mas também a lei pensa naquele que não tem. Então os discípulos que estão com fome, eles pegam espigas e comem, e isso de forma alguma é a quebra de um mandamento do Senhor, ou até mesmo uma falha. Ao passo que os fariseus então estão dizendo que os discípulos estão realizando algo que não era permitido. Algo que não era permitido em que sentido? O fato de fazer isso no dia de sábado. Quando pensamos nessa dinâmica da repreensão e da resposta do Senhor, associada à lei de Deus, nós encontramos a lei sendo cada vez mais pesada, e quando na verdade a mesma deveria proteger, a mesma está sendo um peso. Porque a lei, ainda que ela não dissesse que isso poderia ser feito no sábado, mas a dedução da lei, e é isso que Jesus vai ensinar, o espírito da lei aponta para tal realidade. Nós vamos ficar com fome simplesmente porque é dia de sábado? Então os fariseus, eles associavam à lei vários ritos, várias situações, várias regras, inclusive as regras do sábado traziam peso cada vez mais para os judeus. Pensando nesse aspecto do benefício da lei, nós não encontramos aqui um benefício que é aplicável àqueles que estão comendo. Pelo contrário, imagine eles ficando sem se alimentar. A lei que serve para trazer um benefício, aqui na verdade ia trazer uma maldição, um peso, uma complicação. E é isso que os judeus não entendiam, qual a finalidade da lei, qual a função da lei. A função da lei não é nos destruir, a função da lei é nos abençoar, é trazer algo positivo para nós. O descanso em um dia da semana e também o entendimento de culto a Deus é o que deveria ser feito no sábado. E então era um privilégio e não mais uma obrigação servil de dores e angústias. Não era essa a intenção da guarda do dia de sábado. Nunca foi a intenção trazer sofrimento ao homem. Então, o espírito da lei é invalidado quando a aplicabilidade da lei está sendo feita de forma equivocada. Quando a lei entra na contramão do próprio estabelecimento da mesma. Então, o que acontece, na verdade, é a quebra da própria lei, no aspecto de que não entendeu o princípio da lei. Então, se o princípio da lei era glorificar a Deus e trazer descanso para a vida da pessoa, quando havia um legalismo, andava-se então na contramão da lei e mais pesos eram criados e mais destruição para o homem assim acontecia. Pensando na lei, sem pensar no espírito da lei,
os fariseus haviam feito vários acréscimos quanto à questão da guarda do sábado. E hoje, até hoje, existe tal situação no nosso contexto. Não sei quantos sabem desse fato, mas em Jerusalém, em vários lugares, até a revista Isto É, no ano de 2009, publicou uma matéria que no bairro de São Paulo, chamado Higienópolis, onde existem muitos judeus, eles criaram, isso já tem um bom tempo, mas aqui no Brasil também tem, eles criaram e implementaram aqui no Brasil os elevadores Shabá. Shabá é a palavra hebraica para sábado, para descanso. E como é que funcionam esses elevadores? Você que mora num prédio, e os judeus normalmente vivem segregados mesmo, no gueto deles, afastados de outros, e então o elevador no dia de sábado ele é programado para que você fique esperando, você não precisa nem apertar, porque senão você vai estar quebrando o dia de sábado, você não pode apertar no botão, você fica lá parado no elevador, o elevador vai passando de andar em andar, abre, espera um pouquinho, aí você entra, ele vai lá em cima sozinho, de andar por andar, e depois ele desce, você pode ir para o andar que você quiser, porque a pessoa não pode nem apertar o botão. E então na revista Isto É, na época de 2009 já existiam 20 elevadores desse tipo, nesse bairro em São Paulo, que recebe o nome de Higienópolis. Nós encontramos, portanto, várias leis que são deturpadas e várias situações que são acrescidas de fardos e de peso nessa relação de que nós não devemos fazer isso, nós devemos fazer aquilo, o que se deve fazer e o que não se deve fazer. E assim as pessoas têm cada vez mais cargas e sobrecargas de como devem andar e de como não devem andar. A expressão sábado vem de o sétimo dia da semana e significa descanso. É o sétimo dia da semana, Shabá, que é o sétimo dia da semana e significa descanso. Deus criou o mundo em 6 dias e ele descansou em um dia. E esse dia foi o sétimo. E ele, na própria instituição dos dias da semana, que são 7, na própria instituição do homem, ele estabelece um dia de descanso, porque ele é o Criador, e esse dia é um dia para ele mesmo e para benefício do próprio homem. Deus não nos dá lei nenhuma, Deus não nos dá lei alguma que seja para trazer uma destruição para nós. Então, quando Deus estabeleceu a lei do sábado, a intenção é proteger e guardar. Inclusive, o nosso próprio sistema precisa de descanso. Nós precisamos de descanso. E, além do mais, nós precisamos nos voltar em um dia da semana para cultuar ao Senhor Deus. A lógica neotestamentária é que o Deus que nos criou, ele separou um dia dentre os 7 dias para culto a ele. E quando nós olhamos para a nova criação de Deus, ou seja, quando Deus ele realiza a obra de salvação no nosso coração, e ele então nos dá uma nova vida, e a Bíblia nos chama de nova criação, que é traduzido por nova criatura. Então, quando ele faz isso, dentro dessa relação do Novo Testamento, os cristãos entenderam que houve uma passagem do dia de sábado para o dia de domingo, no aspecto de que o sábado cristão é o primeiro dia da semana, que posteriormente recebeu o nome de domingo, que inclusive significa dia do Senhor, vem do latim Domini, dia do Senhor. Então, nós olhamos para a perspectiva neotestamentária, vemos Jesus ressuscitando no primeiro dia da semana, inclusive só nos evangelhos 8 vezes aparece a expressão que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Nós encontramos nas cartas, no livro de Atos, o povo cristão reunido no primeiro dia da semana. Inclusive, quando nós olhamos para Atos capítulo 20, versículo 7, nós encontramos essa realidade de que eles estão reunidos no primeiro dia da semana. Quando nós olhamos para 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2, nós também encontramos os cristãos reunidos no primeiro dia da semana, inclusive a coleta para as ofertas
que deveriam ser dispensadas a outras igrejas, Paulo diz que aquela igreja deveria recolher a oferta no primeiro dia da semana, assim como as outras igrejas da Galácia faziam isso. Então é um referencial que inclusive outras igrejas se reuniam no primeiro dia da semana. A ceia era praticada no primeiro dia da semana, Atos mostra isso. Além do mais, o apóstolo João, ele diz em Apocalipse no capítulo 1, no versículo 10, que ele se encontrava na ilha de Patmos no dia do Senhor, e aí é uma referência ao primeiro dia da semana. Os pais da igreja, que foram aqueles líderes da igreja depois da morte dos apóstolos, eles escrevem que o culto era no primeiro dia da semana. Uma carta que é da época dos apóstolos, um documento que é chamado Didaquê, mostra que os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana, e esse escrito é datado aí do ano 80 a 90 da era cristã, e então muitos documentos relatam os cristãos que se reúnem no primeiro dia da semana, cultuando a Deus, louvando a Deus, mudando então o dia do sábado para o dia do domingo. Isso só foi após a ressurreição do Senhor. É por isso que nós estamos aqui hoje, reunidos no dia de domingo e não no sábado. Quando nós olhamos para Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17, olha o que é que o apóstolo Paulo está falando para as igrejas e mais especificamente para os colossenses. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então aqui no livro de Colossenses nós encontramos de uma forma bem vívida, bem forte, que não há mais aquele cerimonialismo quanto a comidas, não há mais esse aspecto, e ninguém poderia julgar um ou outro por causa da comida, por causa da bebida, por causa do dia de festa, como haviam aquelas festas que nós falamos em Levítico capítulo 23, lua nova era a marcação dessas festas e tudo mais, e também sábados. Tudo isso eram sombras diante da realidade que é Cristo. Tudo isso apontava para Cristo. Cristo é o nosso descanso, e é por isso que o nosso corpo é de Cristo, e nós louvamos ao Senhor, e não há mais aquela obrigação da lei, nos termos da lei como era, mas nós vamos falar um pouco mais à frente, mas eu já gostaria de adiantar que isso não invalida um dia dentre 7 de culto a Deus, um dia dentre 7 que nós devemos separar para descanso e para louvor do nome do Senhor. A lição que eu gostaria já de trazer aqui, e adiantando esse princípio que eu estou salientando agora, é que o fato de Colossenses falar isso, o fato de nós entendermos que houve uma mudança de dia, não invalida a observância de um dia semanal sabático. Essa expressão sábado tem a ver com descanso. É a ideia de que não foi anulado pelo Senhor Jesus um tempo de descanso para nós. Os cristãos modernos têm chegado à conclusão de que simplesmente pelo fato de não precisarmos mais guardar o sábado, então isso implica de que nós não precisamos mais separar um dia dentre 7 dias da semana para o culto ao Senhor e para o descanso. Então, nós precisamos entender que pelo fato de Cristo ter ressuscitado no primeiro dia da semana, nós encontramos então esse referencial como referencial de ser o dia do Senhor, o dia de culto a Deus, e nós precisamos então adorar ao Senhor dentro dessa perspectiva. O Shabá, nessa relação semanal, é um sinal e um apontador escatológico para o descanso escatológico que Deus tem para nós no céu de glória. Então, nós trabalhamos aqui na terra, gastamos os nossos dias, temos os nossos labores debaixo de um sol escaldante, debaixo de vários desafios, e o sábado aponta exatamente para esse descanso que nós encontramos em Cristo, para esse descanso de uma obra. É por isso que Deus realiza um trabalho, uma obra em 6 dias, e depois ele descansa no 7º. E é por isso que nós precisamos entender que esse descanso, conforme Hebreus capítulo 4, é um
um apontamento da entrada no lar celestial que Cristo conquistou por nós e para nós, para que então nós tenhamos descanso nele e para que a nossa alma tenha refrigério somente em Deus. Voltando para o nosso texto, Jesus usa a lógica do espírito da lei, dando 3 ilustrações, dando 3 exemplos de que não há quebra da lei quando se mantém o espírito da lei. Não há quebra da lei quando se mantém o espírito da lei. A primeira delas é quando Davi fez algo que não era permitido. O que foi que ele fez? Ele entrou no tabernáculo, que era um local de culto e de adoração ao Senhor. Existiam os pães da proposição, e Davi nem ninguém poderia comer. Era algo que em uma determinada situação só o sacerdote poderia comer, mas ele estava fugindo. Ali ele entrou com os guerreiros no local onde ele não deveria entrar, mas ali ele ficou como refúgio, como um local de guarda para ele, de descanso para ele, e ele estava com fome e ele foi e comeu o pão do culto a Deus, que não era permitido nenhuma outra pessoa comer, e ele e os soldados dele comeram. E então o Senhor Jesus faz essa abordagem. Ele faz algo que não era permitido da lei, mas ele não se tornou culpado da lei, ele não pecou, ele não invalidou a lei. E então o Senhor Jesus usa esse argumento. E esse argumento mostra que mesmo as restrições cerimoniais não podem ser maiores do que a nossa necessidade. O que está aqui é a questão da necessidade. Davi comeu daquele pão porque ele precisava comer, porque ele precisava se alimentar. A necessidade dele era maior do que a cerimônia sacramental da lei. E aqui é esse link que o Senhor Jesus faz. Há uma necessidade para os discípulos e uma necessidade de comer, e é por isso que ele vai lá. Eles foram lá e pegaram da espiga e comeram. Então não há a quebra da lei do Senhor, porque uma questão de necessidade é muito maior do que essa lei da guarda do sábado. E aqui nós podemos pegar o ponto que a nossa própria confissão de fé, a confissão de fé da Igreja Presbiteriana trabalha, que é a questão de que se for obra de necessidade, então não há problema algum nós realizarmos essa atividade se realmente for uma obra de necessidade. Vou exemplificar. Alguns judeus, adventistas e até mesmo alguns cristãos que guardam o domingo dizem o seguinte: não pode trabalhar no dia de sábado ou até mesmo no dia de domingo, não pode. E então, se ele tiver desempregado e o patrão, ou até mesmo surgir uma vaga de emprego para ele, ou então o patrão dizer que ele precisa trabalhar nesse dia, ele diz: eu não vou, e aí ele fica desempregado. Nós precisamos entender que aqui quebra um princípio da lei. Ele precisa alimentar a família dele, ele tem um patrão e o patrão diz: olha, você vai trabalhar. Então Deus, ele não coloca peso sobre nós, uma obra de necessidade. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos manter. Agora eu vou ficar desempregado porque eu não vou trabalhar ou no sábado ou no domingo. Isso é uma não validação da lei e um peso sobre os seres humanos. Obra de necessidade, se há uma necessidade mesmo, uma necessidade real, então não há quebra da lei do Senhor na guarda do dia do Senhor. Esse é o princípio exaurido a partir desse texto e a partir do entendimento e da interpretação desse texto, conforme a nossa própria confissão de fé coloca. O outro argumento estabelecido pelo Senhor Jesus é que o sacerdote, no dia do serviço no templo, que era o dia de louvor a Deus, ele não quebrava o sábado. Ele está trabalhando, ele está lá, ele está realizando uma tarefa. E Jesus pergunta: vocês não perceberam que no dia de sábado o sacerdote, ele quebra a lei e ele não é punido por causa da quebra da lei? Porque haviam punições no Antigo Testamento quanto à quebra da lei da guarda do dia de sábado. Então assim também estava acontecendo naquele período e eles não observaram tal realidade. Então, quando nós pensamos nisso, nós precisamos entender que é lícito trabalhar até mesmo no sábado, se esta for a única opção para nós. Agora, se nós formos patrões de nós mesmos,
e se não houver uma necessidade, você precisa separar dentre um dia da semana para descansar, para o seu próprio bem e também para o culto a Deus. Então, como é o dia do Senhor, então nós precisamos dedicar esse dia para o Senhor Deus. Assim, nós precisamos entender aquilo que Jesus coloca exatamente nesse texto, que Ele quer misericórdia e não sacrifícios. O que isso quer dizer? O sacrifício era a prescrição da lei, inclusive do culto. Mas quando essa prescrição da lei e essa prescrição do culto a Deus invalida a misericórdia, então não foi entendido o espírito da lei. Porque o sacrifício não é o que de fato agrada a Deus. É muito mais do que isso. Como, fazendo analogia, o fato de estarmos aqui dentro, orarmos, cantarmos, orarmos, isso não necessariamente é o que agrada a Deus. O que agrada a Deus é prática de boas obras, um coração compungido, que antecede essas realidades, porque você pode orar, cultuar a Deus, cantar, louvar a Deus e ainda estar longe do espírito da lei, porque a sua vida não está diante de Deus. Então há um formalismo, há um ritualismo exterior que não traz nada de culto a Deus. Pelo contrário, é mais uma formalidade e não uma vida diante de Deus. Então Deus, Ele não se importa, entenda o que eu estou querendo dizer, Ele não se importa com o seu cântico, com a sua oração, com o que você faz de forma externa ao Senhor Deus. Caso a sua vida interna esteja longe do Senhor, caso as suas obras, caso você não tenha misericórdia do próximo, caso você não viva a misericórdia praticada pelo Senhor. É por isso que o Senhor Deus condena em vários momentos o culto ritualista do Antigo Testamento, condenando inclusive aquilo que Ele mesmo prescreveu. E Ele diz que não se agradava do culto de Israel, mesmo aquele culto que era feito dentro dos padrões estabelecidos pelo Senhor. E é esse o ponto aqui que os fariseus não haviam apreendido e que muitos de nós não conseguimos apreender, porque estamos longe do culto a Deus e o nosso coração está bem longe do Senhor. Quando nós adentramos na casa do Senhor, o nosso coração e a nossa mente não está voltada para um culto a Deus. E então isso é apenas um reflexo de que a nossa vida fora do templo reflete exatamente aquilo que nós estamos fazendo aqui, que é simplesmente algo para viver, ritualismo e coisa dessa natureza. Nós precisamos entender que Jesus é o centro do nosso culto, a adoração máxima das nossas vidas. Ele é o verdadeiro Senhor de toda a glória. Quando nós olhamos para esse texto, o texto diz que Jesus é o Senhor do sábado, Ele é superior ao sábado, e Ele mesmo diz que Ele é maior do que o templo. Ele diz, está aqui alguém que é maior do que o templo, então Ele pode prescrever e Ele pode dar as regras do jogo, porque Ele é maior do que o sacerdote, Ele é maior do que o próprio rei Davi, e Ele é maior do que todos os profetas. Inclusive aqui é de Oséias capítulo 6, versículo 6, a citação que Jesus usa sobre a questão da misericórdia e do sacrifício. E então nós temos a tipificação dos três ofícios na pessoa de Cristo. Ele é um sumo sacerdote, Ele é o rei e Ele é o profeta. Mas Ele não é um sumo sacerdote, Ele não é um sacerdote comum, Ele não é um profeta comum, Ele não é um rei comum. Ele é o maior de todos e Ele assume nele esses três ofícios porque Ele vai nos levar para Deus através dessa relação com Deus. O sacerdote tinha essa intenção de fazer a mediação entre o povo e Deus. Ele é o rei que governa as nossas vidas e Ele é o profeta que vem trazer a mensagem da parte de Deus e vem trazer o caminho do próprio Pai para nós. Portanto, meus amados irmãos, qualquer obrigação da lei que anula a misericórdia, e a misericórdia está exatamente na obra de Cristo, na obra que Cristo realizou nas nossas vidas, é uma prática equivocada da lei. Qualquer legalismo que anula a misericórdia é uma prática equivocada da obra da lei. E o Senhor, inclusive, diz o seguinte, que eles estão condenando inocentes. É isso que fala no versículo 7. Misericórdia quero e não holocaustos.
não teríeis condenados inocentes. Se vocês entendessem o que significa misericórdia quero e não holocaustos, vocês não teriam aí trazendo essa opressão e essa condenação para inocentes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o inocente aqui é dentro do contexto do texto. Eles realizando uma obra no sábado, eles não quebraram a lei de Deus, eles são inocentes, mas eles eram condenados pelos próprios fariseus. Pensando em toda essa dinâmica, o Senhor, inclusive, vai adentrar na sinagoga, no dia de sábado, e ainda dentro desse mesmo contexto, os judeus querendo pegar Jesus em alguma falta, eles mesmos perguntam para Jesus: é lícito curar no dia de sábado? A intenção deles era simplesmente pegar Jesus e colocar Jesus contra todos os religiosos da época, judeus, e eles conseguem isso, porque inclusive o último versículo que nós lemos para a prédica hoje à noite diz que a partir daquele momento eles queriam matar Jesus. Eles queriam matar Jesus por causa que Jesus realizava coisas boas, mas aos olhos deles, Jesus estava quebrando o sábado. E então Jesus conta a terceira ilustração e um terceiro exemplo para mostrar que não há a quebra do sábado, não há uma invalidade do dia quando agimos desta forma. E assim como no primeiro ponto era obra de necessidade, então se você tiver necessidade, você pode realizar uma obra no dia de sábado, e que no nosso contexto é o sábado cristão, que é o domingo. Da mesma forma, se houver uma ação de misericórdia, então não há a quebra do sábado. E é isso que Jesus diz: qual de vocês tem uma ovelha, se a ovelha cair no poço, se a ovelha cair no buraco, vocês vão deixá-la lá ao ponto dela até morrer, simplesmente porque é dia de sábado? Não, vocês vão lá e vão salvar aquele animal. Por quê? Porque vocês têm misericórdia do animal. Então, assim também é lícito curar no dia de sábado. Agora, interessante é que o espírito da lei não havia sido entendido pelos próprios judeus, porque até mesmo Jesus poderia deixar para curar no domingo, né? Ou no primeiro dia da semana, um dia depois, poderia fazer isso, mas ele está mostrando que ele é superior à lei, e ele é superior ao próprio sábado, ele é senhor do sábado, e então ele diz que é lícito curar no dia de sábado, assim como é lícito para os verdadeiros cristãos realizar obras de misericórdia no dia de domingo ou em qualquer outro dia da semana. E assim interpreta a nossa confissão de fé, na minha opinião, acertadamente, e não fazem com que quebremos a lei do Senhor. E então o Senhor vai curar aquele homem que tinha uma mão ressequida no sábado. E assim o Senhor mostra quem realmente Ele é. Ele é alguém que pode realizar algo que ninguém poderia realizar, como aquela cura, aquele milagre, e ele faz isso mostrando a distinção dele, que ele era distinto dentre os demais, e que portanto o seu discurso e o seu ensinamento era válido, porque Deus estava com ele, e ele falava a palavra de Deus, e ele realizava algo que os fariseus não podiam fazer, que era curar alguém. Então isso deveria ser um sinal de que a mensagem desse homem era uma mensagem verdadeira, e portanto eles anularam o amor por aquele homem que tinha uma mão ressequida, não se alegraram pelo fato dele ter sido curado, eles não se alegraram pelo fato do Cristo estar diante deles, e eles assim pegaram a lei, distorceram a lei, e inclusive tinham um desejo de matar a Cristo, por causa que estava invalidando os preceitos deles, que eram preceitos de homens, e era o legalismo, porque eles introduziram na questão da guarda do dia de sábado várias restrições: não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, até mesmo coisas que a lei não dizia que eles deveriam ou não deveriam fazer. Agora já sabemos o que é lícito fazer no dia de sábado, no dia de domingo.
Quando eu falo sábado, eu estou falando sábado cristão, dentro da perspectiva de que é o descanso do cristão, o primeiro dia da semana. Agora, nós não devemos usar as palavras de Jesus para invalidarmos o princípio e o preceito de Deus. O que eu quero dizer com isso é que nós temos informações aqui para que nós venhamos realizar algumas atividades no dia que é do Senhor. Mas isso não quer dizer que o dia é nosso, o dia é do Senhor. E se o dia é do Senhor, nós não devemos gastar esse dia com os nossos próprios prazeres. Nós não podemos tratar esse dia de forma leviana, como infelizmente alguns acreditam que deve ser assim. Nós não devemos usar as palavras de Jesus como desculpas para usarmos o domingo para a nossa própria diversão, para ociosidade e até mesmo para realizarmos qualquer coisa que nós quisermos e assim nos esquecermos do culto a Deus. Muitos, por exemplo, usam o domingo como um dia de lazer. Por quê? Porque trabalham durante a semana e quando chega domingo e diz, domingo eu quero aproveitar o meu dia e aí eu vou passear, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Saibam que dentro da perspectiva cristã, essa é uma quebra do dia do Senhor. Porque não é um dia de lazer, é um dia para seu descanso e um dia para o culto e adoração ao Deus Todo-Poderoso. Não quero dizer com isso que você não possa realizar alguma atividade como nós temos, até mesmo em alguns contextos, até mesmo contextos presbiterianos, aqueles que já são mais radicais, que eles dizem o seguinte, você não pode fazer nada, você não pode até assistir televisão. Existem infelizmente alguns contextos assim, onde as pessoas colocam várias regrinhas que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Nós não podemos ir para nenhum dos extremos, nem ir para o legalismo, nem também ir para a licenciosidade. O aspecto de que eu vou dedicar a minha vida àquilo que eu quero fazer e assim eu me esqueço do culto e da adoração ao meu Deus. O interessante é que aqueles que são dedicados ao Senhor entendem que o dia é do Senhor e que eles têm prazer em vir adorar a Deus. Lembro do diretor do seminário de Belo Horizonte, que quando eu estava conversando com ele, em um contexto específico, ele disse que os jovens da região dele, e não só da região dele, mas acredito que jovens cristãos espalhados pelo Brasil pecam nesse particular, eles se dedicam muito ao lazer no sábado à noite, e ali eles adentram até tarde da noite no sábado, e então quando chega no domingo não tem vontade de ir para a igreja, estão cansados, e assim eles não se dedicam ao Senhor Deus, mas antes se valem dos próprios prazeres, de uma própria satisfação pessoal, para então viver de acordo com a própria realidade de lazer e tudo mais. Há tempo de lazer, mas nós não devemos tirar o nosso lazer, nós não podemos viver dentro do nosso lazer ao ponto de nos esquecermos que o dia é do Senhor e que a adoração é ao nosso Deus e que o culto é ao Senhor Deus. E então, dentro do contexto dele, ele falou algo que eu achei interessante, porque acontecia exatamente isso. A pessoa se dedica tanto que depois ela chega no domingo e ela fala, eu estou muito cansado para ir à igreja, estou muito cansado para cultuar a Deus, então eu vou ficar descansando porque afinal de contas, segunda-feira já vem aí um dia de trabalho e assim nós relegamos para segundo plano o nosso culto a Deus. Muitos não entendem a grandeza do dia de culto a Deus, pois não entenderam a grandeza da obra de salvação. Quando nós falamos isso, que nós precisamos vir à igreja, nos dedicar, servir ao Senhor, não estar em lazer, de forma leviana, na verdade nós estamos simplesmente dizendo o seguinte, há algo melhor, há algo maravilhoso, há algo grandioso. E o que nós temos feito é exatamente isso. Nós estamos vivendo uma vida tão secularizada que falar isso hoje em dia é até um absurdo aos ouvidos de alguns, porque eles não sentem, não entendem o prazer que é cultuar a Deus, que é adorar ao Senhor, que é vir à casa do Senhor. Muitos vêm por ritualismo, vêm porque os pais trouxeram, porque tem alguns amigos na igreja, por causa da comunhão, mas não entenderam o objetivo que nós temos ao adentrar esse santo lugar.
E é por isso que não se preparam para este momento, é por isso que não vêm com alegria, no sentido de que antes de vir para a casa do Senhor, não medita, não reflete, dizendo: olha, eu estou indo para cultuar a Deus, eu estou indo para adorar ao Senhor. E aí, esses apresentam um culto pífio ao Senhor, porque não entendem a grandeza do milagre da obra de Cristo, quando Ele morreu por nós, ressuscitou e nos salvou. Então, quando nós adentramos aqui, nós não nos recordamos que nós estamos diante do Deus vivo, louvando ao Deus vivo, glorificando ao Deus vivo, exaltando aquele que morreu na cruz por nós. E é por isso que adentram o local de culto, simplesmente como se fossem outros locais. E aí, quando a mente procura ser furtiva, no sentido de furtar a nossa comunhão com Deus, nós pensamos lá no nosso jogo de futebol, de quanto o Bahia estava ganhando, se ele ganhou, se ele não ganhou, e a gente é levado simplesmente pelo WhatsApp, facilmente, o nosso coração está longe do culto e automaticamente está longe de Deus. Até mesmo chegamos atrasados no culto, porque não entendemos a grandeza do culto. Não chegamos atrasados para pegar o avião, nem para o cinema. Por quê? Porque nós entendemos que não podemos perder nenhum momento daquilo que nos é ofertado no cinema, e nós não podemos perder o avião porque gastamos muito quanto aquilo. E quando nós pensamos no que nós temos dado ao nosso Deus, nós pensamos o seguinte: eu tenho que dar alguma coisa a Deus mesmo? Nós não entendemos que culto é serviço. Inclusive, é essa a expressão nos Estados Unidos, service, para culto. É esse o entendimento: eu venho aqui para adorar a Deus, eu venho aqui e me concentro. Quando alguém vem conversar comigo, eu não quero nem saber, eu estou ligado no meu Senhor, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero que Deus me abençoe, porque esse é o dia que o Senhor fez, e eu me alegro nele, eu louvo ao Senhor nele, eu vivo nesse dia para Ele, porque Ele ressuscitou nesse dia para me trazer vida. Meus amados irmãos, como nós precisamos meditar nessas realidades profundas. E quando nós não meditamos, é exatamente isso que nós fazemos. Nós levamos uma vida pífia, de um culto pífio, porque nós não entendemos a grandeza do significado do dia e a grandeza do significado da salvação. Nós só vamos oferecer um culto ao nosso Deus quando nós entendermos a grandiosidade da obra de Cristo nas nossas vidas. Quando nós entendermos a grandiosidade da obra do Senhor nas nossas vidas, dessa nova criação que Ele fez em nós, nós vamos lutar. E eu não estou falando que é fácil isso, mas eu estou dizendo que nós temos que lutar. Nós não podemos nos entregar a essa geração imediatista, onde se ficarmos algum tempo sentados, já estamos irrequietos, já temos que levantar, já temos que sair, e como se nada tivesse acontecendo. Como nas salas de aulas, antigamente, quando o professor estava falando, a pessoa levantava a mão e falava: professor, posso sair da sala? Hoje em dia as pessoas saem da sala de aula, não dá satisfação para o professor, e isso é cultural. E nós estamos andando na cultura desse mundo, onde as pessoas não têm servido a Deus, não têm se dedicado ao Senhor e não têm entendido a solenidade do culto e da adoração a Deus. É por isso que as pessoas estão cada vez pecando mais, e é por isso que as pessoas estão se desviando dos caminhos do Senhor, porque não entenderam a preciosidade da nossa relação com Deus. Gostaria de dizer que aqui um bispo Riley disse o seguinte quanto a esse ponto: os erros dos fariseus no tocante ao dia do Senhor tendiam para um extremo, os erros dos cristãos tendem para outro extremo. Os fariseus querem aumentar a santidade do dia, os cristãos com grande frequência dispõem-se a subtrair a santidade do dia, agindo de maneira irreverente, profana e ociosa. O cristianismo verdadeiro está intimamente ligado à observância autêntica do dia do Senhor. E quando ele fala autêntica do dia do Senhor, a palavra autêntica aqui retira qualquer ligação com o legalismo e introduz a necessidade de sermos diligentes aos mandamentos do Senhor. Não pensemos que o quarto mandamento para guardar o dia do Senhor foi invalidado. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Esse é um mandamento ainda para hoje, dentro de uma perspectiva neotestamentária e diferenciada, mas não é anulada. Pelo contrário, nós precisamos adorar a Deus no dia que o Senhor Deus fez para nós. Sei que existem posições diferentes
quanto a esse tipo de pensamento. Alguns cristãos acham que não se deve ter nenhuma separação ou algum dia que é distinto do outro, todos os dias são iguais. Jesus morreu, e então quando ele morreu, ele anulou essa questão de dia, não precisa guardar nenhum dia, todos os dias são iguais. Sei que existem alguns que pensam assim. Também sei que existem outros que dizem que o dia não mudou, ainda continua sendo sábado, não é o domingo. Mas nós somos presbiterianos, e além de sermos presbiterianos, nós entendemos que a própria palavra de Deus, como eu já salientei aqui, mostrou a mudança do sétimo para o primeiro dia da semana. Nós não encontramos nas cartas, nem no livro de Atos, os cristãos reunidos no sábado. Era uma coisa tão forte e vívida no tempo em que, inclusive, Jesus viveu, e nos evangelhos nós encontramos isso. Jesus entrando na sinagoga e tudo mais. O que os apóstolos fazem é ir no sábado nas sinagogas para pregar Cristo. É até uma forma de mostrar o seguinte: olha, Jesus veio para vocês, vocês rejeitaram, mas nós estamos aqui buscando vocês, e eu estou aqui para evangelizar vocês. Era isso que os apóstolos faziam. Então, dentro de um contexto bíblico e presbiteriano, e dentro da confissão de fé de Westminster, e da maioria das igrejas cristãs, até a igreja católica entende que o domingo foi substituído o sábado para o domingo, igreja batista, metodista, e a maioria das igrejas, mais de 90% das igrejas, se reúnem no domingo porque receberam isso que foi deixado como um legado da igreja cristã primitiva. Portanto, nós precisamos entender que servir a Deus é algo que precisa ser dentro do espírito da lei. Eu não quero de forma alguma trazer um legalismo e uma força para cima de vocês, mas também não quero esvaziar o nosso culto, a nossa adoração e o dia do Senhor por causa do nosso coração corrupto e pecaminoso. Gostaria de findar dizendo que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Senhor do sábado. E quando Ele disse isso, Ele disse, até mesmo dentro de um contexto de que aqui no Evangelho de Mateus não aparece essa expressão, mas nos Evangelhos sinóticos aparece a expressão, que o homem não foi criado por causa do sábado, mas o sábado foi criado por causa do homem. Então, não há lógica de o sábado ser maior do que nós, trazer uma imposição para nós e nós nos submetermos ao sábado. Não, o sábado é um instrumento para uma finalidade. O dia do Senhor é um meio para um fim. O meio para nós encontrarmos Cristo nesse dia. Por isso é que é chamado de sábado cristão, porque é o dia do descanso cristão, sendo o primeiro dia da semana, o dia em que o Senhor ressuscitou. Que nós possamos entender que Cristo é maior do que o sábado, que nós venhamos entender que Cristo é maior do que um dia, sendo esse o domingo, que Cristo é maior do que as nossas vidas, de que Cristo é maior do que tudo e todos. E nós viemos aqui para cultuar a esse Cristo ressurreto que venceu a morte. Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Fiquemos em pé e glorifiquemos a este Cristo vencedor. Magnífico Deus, sabemos que o tempo moderno tem afastado-nos da comunhão com o Senhor. E às vezes pensamos em cumprir leis simplesmente debaixo de um legalismo, de regras, mas nós precisamos entender o espírito da lei, nós precisamos entender o que está por trás, o objetivo, o sentido, a finalidade. E quando olhamos para as leis, como a tua palavra diz, a lei do Senhor é perfeita e agradável. Nós queremos viver debaixo da lei do Senhor. Nós queremos lutar contra a lei do pecado que guerreia no nosso corpo e que procura nos reduzir à servidão dia após dia. Porque no tocante à lei de Deus, encontramos em nós uma lei do nosso corpo que faz com que o pecado que habita em nós procure nos demover da presença e da observância da lei do Senhor. Queremos, ó Deus, viver para a glória do teu nome. Queremos adorar ao Senhor. Queremos praticar obras de necessidade, sim, porque necessitamos de realizar muitas coisas.
mas também queremos realizar atividades de misericórdia. Que essas duas realidades estejam presentes na nossa vida sempre, porque somos pessoas que necessitamos da subsistência, do cuidado do Senhor, e precisamos buscar esse cuidado dia após dia, mesmo no dia de sábado, mesmo no dia de domingo. Quando pensamos na realidade da misericórdia, muitos se perdem, e nós podemos abençoar a vida desses, mesmo no dia de sábado, mesmo no dia de domingo. Quando nós pensamos no aspecto da vida cristã, nós precisamos entender que a superficialidade da nossa existência tem nos levado a uma superficialidade da vida cristã. Não temos passado o tempo de oração como deveríamos passar. Às vezes, quando passamos 5, 10 minutos em oração, já achamos que é muito tempo. Quando viemos à casa do Senhor, ficamos irrequietos e a nossa mente já está pensando na segunda-feira, quanto ao que vamos fazer, as atividades que vamos realizar. E é natural que a nossa mente procure nos furtar desse tempo próprio, que é o culto ao Senhor Deus. Mas nós devemos ser vigilantes, nós precisamos estar atentos, nós precisamos ser sóbrios, lutar contra a nossa própria arrogância, contra a nossa própria natureza humana caída, e nos mantermos em santidade, observando a lei do Senhor, observando a vontade do Senhor, observando os preceitos do Senhor, entendendo que estamos aqui falando com Deus. Nós estamos nessa oração falando com o Senhor, Pai. Não é um mero ritualismo, não é um mero sentimento que traz um gozo para o nosso coração, porque psicologicamente isso é bom para nós. Não, Senhor, nós entendemos que nós estamos diante do Deus vivo, daquele Deus que estabeleceu as regras do Antigo Testamento e que precisava de santidade para se aproximar diante dele. Esse Deus não mudou. Pelo fato do Senhor ter morrido por nós, pelo fato da dispensação ser uma dispensação diferenciada, na nova aliança a forma do Senhor agir é diferente. Pelo fato de ser diferente, achamos que essa vida deve ser minimizada no aspecto da observância dos mandamentos e das obras que o Senhor diz que nós deveríamos observar. Que o Senhor nos perdoe, ó Deus, do nosso culto formal, do nosso culto que muitas vezes tende ao formalismo, que quando nós realizamos tantas coisas que são boas, até mesmo na confissão de pecados, na oração de agradecimento de dízimos e ofertas, na hora de abrirmos o culto, e aquilo tudo que é tão rotineiro e tão comum, mesmo nós que entendemos que isso é bom, nós ofertamos orações e atividades culticas ao Senhor que passam simplesmente pelo mero ritualismo, e pedimos perdão, Senhor, porque nós não entendemos a grandeza do nome do Senhor. Nós devemos nos humilhar em saco, em cinza, entendendo que o Senhor é glorioso e que nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Como já foi dito por alguns, que o Senhor levantou homens para nos alertar, os profetas assim nos alertaram, e nós precisamos entender que a voz do Senhor ressoa nos nossos ouvidos. A era da tecnologia nos furta, ó Deus, de um culto ao Senhor. Nós deveríamos jogar o nosso celular no chão e destruí-los, se nós usamos as redes sociais no momento do culto e perdemos, ó Deus, a visão da glória do nome do Senhor. Quando nós somos levados por este mundo, pela correnteza desse mundo, e somos cada vez mais, ó Deus, massacrados pelo prazer da nossa carne, e nos esquecemos que haveremos de comparecer diante do tribunal do Senhor. E a pergunta é: o que fizemos no dia do Senhor? Será que realizamos obras de necessidade? Será que oramos por aqueles que se perdem? Quando o Senhor estabeleceu a lei daqueles que deveriam entrar na seara alheia e que eles poderiam comer, é porque o Senhor se preocupa com aqueles que estão famintos. Quanto nós temos nos preocupado com aqueles que estão famintos no dia de hoje, ó Deus. O nosso orgulho, a nossa prepotência, o materialismo do nosso tempo faz com que nós venhamos arrecadar mais e mais e entesourar nessa terra para a riqueza própria e pessoal. E nós ainda usamos uma mentalidade secularizada para dizermos que é errado dizimar ou oferta na igreja, porque na verdade nós queremos que o nosso coração seja engordado pelos prazeres dessa terra. Tem misericórdia de nós, ó Deus, tem misericórdia da minha vida, porque oro assim, porque sinto que eu mesmo preciso do cuidado do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia da igreja do Senhor, porque assim como nós olhamos para a Europa,
um continente hoje que é secularizado, ateu. Eles começaram da forma como nós estamos começando no tempo presente. Se esqueceram de Deus, se esqueceram do Senhor, se esqueceram da fé, se esqueceram do amor, se esqueceram do princípio, e hoje eles estão autossuficientes, dizendo que não precisam de Deus e que Deus não existe. Nós estamos, ó Deus, caminhando pelo mesmo caminho, quando não entendemos a glória que é estar aqui reunidos para cultuar o nome santo do Senhor. Portanto, Pai, a minha oração é para que o Senhor faça a obra que eu não consigo realizar e que eu jamais conseguirei realizar, porque essa obra é o Senhor quem faz. Uma obra de um avivamento espiritual nas nossas vidas, uma obra de um entendimento de que quando nós passamos 10, 15 minutos em oração não é tempo suficiente, é um tempo pífio e escasso e mínimo, porque se nós olharmos para o tempo que nós passamos nas redes sociais durante o dia, ultrapassa em muito o nosso tempo de devoção com o Senhor. Portanto, isso indica que há algo errado nas nossas vidas, ó Deus. Desperta-nos, ó Pai, para um avivamento que começa pela leitura da Tua Palavra, pela oração e pela dedicação do culto ao Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude. Agora, meus amados irmãos, ide em paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e maravilhoso Pai, que a companhia e a consolação do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês, desde agora como para todo sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.